Pessoal, boa tarde. Dá início aqui na apresentação. O tema da palestra é Data Exploitation para Pentester. É uma abordagem voltada aí para quem trabalha com Pentest e para quem é sysadmin, administrador de redes, para entender um pouco melhor como que funcionam os ataques de infiltração e como que você realiza testes no seu DLP, no seu DPI, etc. Então, uma apresentação minha. Sou o Rafael Capucho, conhecido como Panzer também, pelo tamanho. Sou pentester na Cypher, sou entusiasta de no-tech hacking. Para quem não conhece, no-tech hacking é todo hacking sem nenhum tipo de tecnologia. Então, observar ali quando o cara coloca a senha, ou observar o tipo de caça que o cara tem, fazer um igual, e assim por diante. Sou CTF Player também pela RTFM e sou engenheiro social. Então, Data Exfiltration é um nome dado ao processo de extrair informações de um ativo. Qualquer tipo de ativo. Pode ser um lixo, pode ser um computador, pode ser um smartphone. De qualquer ponto que você consiga tirar uma informação, é chamado de Data Exfiltration. No caso do Pentest, a gente usa o Data Exfiltration ali no pós-exploração para você testar os dispositivos de rede. Então, poxa, entrei no servidor, instalei privilégio, sou root, o que eu faço agora? Vou extrair a informação dele e vou mostrar para eles que se a máquina deles for infectada por um malware, por alguma coisa que faça essa extração, a rede dele, o firewall dele, o DLP, o DPI dele não vai conseguir segurar. Correto? Então aí a gente tem as bases do Pentest, né? O reconhecimento, scanning, exploração, pós-exploração e o relatório. Então no pós-exploração é que a gente vai estar usando aí a exploração da informação, né? Então invadir a máquina, conseguir acesso, abrir ela, monto minha persistência nela, tá? Para caso a máquina reinicie alguma coisa que você construa com a sua conexão, ter sua conexão de volta, e vou fazer a exploração da informação. Pô, posso abrir um túnel, posso abrir um netcat, você pode fazer o que você quiser. E aí você remove os lastros e vai para a próxima máquina. Para entender um pouco melhor sobre Data Exfiltration, é interessante a gente falar um pouco sobre Covert Channels. Por que Covert Channels? Porque quando você vai fazer a infiltração, né, da informação, você não pode usar um canal que o admin está monitorando ele. Tá? Então vamos supor assim, eu vou fazer a minha infiltração via HTTP. Esse canal está sendo monitorado. Ou eu fiz a agricultura lá, estou fazendo os meus posts, fiz ele criptografado, mas o cara já viu você, ele sabe que você está lá, então ele vai lá qual é a sua conexão. Tá? Então a ideia do Covert Channel é você usar outros canais, correto? Para você transmitir a sua informação, tá? De forma oculta. Então, não é criptografia, tá? Então, o principal objetivo seria você usar protocolos que são permitidos para trafegar conteúdo proibido, correto? Então, se o conteúdo que você está transmitindo está sendo criptografado ou não, é outra coisa. Então vamos supor que eu estou lá com o meu ICMP e eu estou usando o ICMP para tirar informações da empresa, para tirar arquivos, correto? Então eu estou usando o protocolo ICMP e enviando dentro dele um HTTP, por exemplo. Ou estou fazendo um SSH, ou estou fazendo qualquer outro tipo de túnel de funcionamento para fora. Basicamente, segurança e produtividade. Então, ofuscação. Falar de Data Exfiltration, a gente acaba sendo obrigado a falar também sobre ofuscação. Então, eu tenho uma informação
ela está dentro do computador do meu cliente lá, eu preciso retirar, sei lá, uma planilha, alguma coisa, toda vez que eu vou mudar ela para fora, o DLP me barra e fala, ó, você não pode mudar isso aí. Então o que eu faço com ela? Eu obfusco a informação dentro dela, faço, por exemplo, uma substituição de caracteres. Então, todo lugar que é para, eu coloco chuchu. Todo lugar que é A, eu coloco Z. E assim por diante. Então, eu vou usar uma cifra nele, vou transmitir essa informação e vou, digamos assim, criptografar do outro lado. Então, assim, ofuscação. Assim como para software, para código, a ideia é você dificultar a engenharia reversa. Então, se o cara pegou o seu código e está ofuscado, ele vai demorar um tempo bastante para entender o código, para fazer uma engenharia reversa, etc. A ideia com os arquivos e com a informação é a mesma coisa. Então, quanto mais eu dificultar, o admin esteja pegando a informação que eu estou retirando, melhor para mim. Então, técnicas de ofuscação. Você pode usar um encode, criptografia, cifra, esteganografia ou espectrograma. Tá? O encode seria ali, o encode para dar informação, usar uma base 64, uma base 32, certo? Codificar, vou jogar em binário, vou fazer mais essa tela, enfim. Criptografia, vou criptografar o arquivo, fazer a criptografia de um lado, do outro lado vou abrir ela e vou ler a informação. A cifra, ela é bem semelhante à criptografia, porém, né, ela se torna uma criptografia tão fraca que ela é fácil de quebrar. Então, por exemplo, eu posso usar a função heavy do Linux, de inverter. Então eu jogo base 64 e inverto os caracteres. Certo? Na outra ponta, eu inverto ele de novo e faço o decode do base 64. Esteganografia por meio de imagens, pega a informação que eu quero, etc., jogo aqui uma imagem e transmito ela. O admin vai ver lá, você pegou uma imagem e tal, não vai entender muito bem. E o espectrograma usa áudio para transmitir ali a minha informação. Então, pego um arquivo, converto ele aí para binário e mando por dentro do canal de áudio, no MP3, por exemplo. Eu faço vários pedacinhos dele, gravo vários MP3 e fico mandando pela rede, aí o cara vai ver que está passando o MP3, mas provavelmente ele vai escutar e ele vai falar, sei lá, está corrompido, não sei o que foi isso aqui. Então aqui a gente tem só um ilustrativo aí. Então o conteúdo original, né? Eu suponho que a gente invadiu a máquina da NASA e pegou informações do ET Bilu. Então a gente vai transmitir isso para fora. Então a primeira coisa que a gente pode fazer é transformar o TXT no base 64. E eu vou transmitir aquela sequência de caracteres. Tá? Ou eu posso usar o base 64 com a cifra de substituição. Posso inverter ele também. Então o último caractere virou o primeiro, o segundo, o último penúltimo, assim por diante. Ou eu posso usar uma criptografia e transmitir criptografado também. Eu usei desse. Então, voltando aí para o tema inicial, né, só para a gente contextualizar o Data Filtration e como as ferramentas funcionam, etc. Porque a ideia da palestra realmente é mostrar para vocês como as ferramentas de filtração elas funcionam, né, sem falar das ferramentas em si, mas como que funciona por trás disso tudo. Tá? Porque no dia a dia você vai pegar uma ferramenta ali, vai executar, mas você vai falar, pô, mas como é que isso aqui funciona? Por que é possível isso aí? Então a gente vai demonstrar algumas técnicas que são as técnicas, digamos assim, as mais utilizadas no dia a dia, que eu uso no meu dia a dia, tá? Então, o modo mais simples de todos, né? FTP. Numa ponta eu tenho um FTP server na internet, lá no MPS, tal, quietinho. Depois que eu entro no alvo, abro o túnel para o meu FTP e transmito as informações para fora. Tá? Normalmente, 80% dos casos aí, o admin de rede ele bloqueia o FTP para passar no ferro dele. Então, qualquer FTP que esteja para fora, não autorizado, ele vai dropar ele ali, ou senão ele vai ver o que eu estou transmitindo e tudo mais. Tá? Via HTTP, via HTTPS. Então, mesma coisa, tem um website de um lado, no meu servidor-alvo, eu tenho as informações, tenho os arquivos, etc. Vou dar um wget nele e vou mandar via post esses arquivos. Vindo para fora também. Se o admin não tem na rede dele uma SSL inspection para analisar o HTTPS, se torna isso impossível dele ver o que está sendo escutado na rede dele. Tá? Isso pode ser um problema. Se você usar HTTP, o cara vai ver, né?
ele pode ser uma ferramenta, existem N ferramentas aí para capturar tráfego e para você ver o que está sendo transmitido, os arquivos e tal, né? Tá, aqui seria como que o admin ele iria ver a informação passada. Não sei se está legal para vocês verem ali, o backup. Dá para ver mais ou menos, mas os posts eles estão indo para uma outra máquina, estão sendo, né, enviados, e aqui então a informação ela foi rodada no base 64 e está sendo transmitida no caso do servidor de destino. Bom, SSH, que é digamos aí, que é o modo intermediário, né? Normalmente também é bloqueado, mas tem uma galera que fala, mas eu uso para conectar na VPS, eu tenho VPS na China, eu tenho VPS na Coreia, não sei o que, eu preciso no dia a dia, então não tem como eu ficar filtrando, né? Então o admin ele acaba deixando aberto, porque ele, não sei se é ignorância ou se ele não sabe realmente que se pode criar um túnel dentro do SSH, etc. Então, também vai dar para vocês verem, não sei se dá para vocês verem certinho aqui, o comando da SSH para você abrir o túnel, certo? Com o túnel aberto, eu posso mandar um netcat -c bin bash, enviar o meu bash lá para o meu servidor externo e usar o shell diretamente, ou eu posso mandar um arquivo, enfim. Tá? Lembrando, pessoal, que quando você vai fazer um túnel de SSH, né? Você precisa estar como admin da máquina. Então, pensando naquela fase do pentest. Eu estou na máquina, já instalei privilégio, já virei root, etc. Agora posso fazer meu túnel e usufruir dele. Então, você chegou na máquina, você rodou a máquina, você virou admin, você está nela, e agora? Testei HTTP, não consigo sair, tem um proxy, alguma coisa do tipo. Testei aí SSH, também não consegui ir. Você vai mandar um ping para fora para ver se ele retorna. Se estiver retornando, não tem filtro em ICMP. Então você consegue utilizar o ICMP para criar um túnel para você mandar informação para fora. Correto? Então, aqui no caso do exemplo, aqui no desenho, você tem um ICMP server, que aí você pode escolher a ferramenta que você quer, então você montou na internet lá o seu server ICMP, está guardando a conexão, e aí a máquina-alvo vai enviar os primeiros pacotes, vai fechar um túnel, e dentro desse túnel você vai fazer SSH, você vai fazer um netcat, você vai fazer HTTP, o que você quiser. Tá? Isso daí, ele é possível, né? Aqui a gente tem um cabeçalho de ICMP, correto? E ele é possível por causa do campo data do ICMP, esse campo de baixo aqui, ó, esse último campo. Esse último campo aqui. Ele permite alguns tipos de alterações, ele tem um limite no número de caracteres aqui que podem aqui, mas basicamente você vai usar esse campo para poder transmitir as informações. E aí, quando o admin ele abriu o Wireshark dele para monitorar a conexão, ele vai ver um monte de pacote CMP, mais nada. Então ele vai falar assim, se tem alguém tirando informação, o cara está mandando um ping, mas aí ele vai procurar lá, HTTP, vai procurar SSH, todos os protocolos que ele geralmente costuma monitorar, né? Daí, se ele olhar bem de perto, ele vai ver que no campo data dos pacotes que estão passando, ele está passando uma linguagem HTTP. Vocês conseguem ver? Tá. E aí, então, ele dá ali ele tem um IP, acho que é 10.0.0, 10.0.1.2, né, na porta 8000, e ele está, no caso, dando um get no arquivo ali, que está do lado do servidor do cliente, né, está no alvo. Esse ataque de CMP, você pode criar também, eu quero pegar o bash do cara, quero manter o bash do cara longe, usar o bash dele remotamente, então você faz uma coisa, netcat, -c, bash, joga o bash para dentro do túnel, ele vai ser contraponto, você vai pegar o bash do cara e assim por diante. Beleza, usando o protocolo DNS, né? Então, quando você
você fez todos eles, aí você está bloqueado também. Então, a última alternativa que a gente tem é verificar o DNS. Então você vai lá e vai pedir para ele resolver o endereço do seu server. Né? Então, o pentest.org, ele vai resolver, vai ser para você. Então você sabe que ele está resolvendo corretamente, né, para fora os endereços que ele não conhece. Né? Então, pode até existir uma view interna, uma view externa, mas ele consegue resolver. Então, se ele consegue resolver, você consegue perguntar para o seu servidor de DNS, né, fazer consulta de DNS lá. Então, beleza. No desenho aqui, nessa primeira parte, então, do alvo, você vai mandar o pacote para o DNS interno, ele vai te responder, né? No caso, avisando para você que não tem, vai te mandar lá para o externo, vai fazer a consulta também na sua view externa, vai te tornar que não tem, e vai te mandar para o servidor de destino. O servidor de destino ele vai responder para você, ó, eu sei o que você está falando para mim, e no 7 e no 8 seria a abertura do túnel. Então ali no 7 e no 8 ele vai ficar tunelando as informações de acordo com o que o alvo e o DNS server está recebendo e enviando. A requisição ia ser mais ou menos assim. Essa requisição ela foi feita com hexadecimal. Então você tem um subdomínio ali na frente, uma sequência em hexadecimal, domínio.org. Quando o seu servidor, o servidor pentest vai receber isso, ele vai ver, vai transformar o hexa para número de novo e vai executar o comando. Pode ser, vai abrir o túnel, vou transmitir o arquivo, vou confirmar se a informação chegou, etc. E assim vice-versa. Então, na resposta, o que ele vai fazer? Ele não vai mandar um IP, ele vai mandar um segundo endereço. Então, você perguntou um CNAME, ele te respondeu um TXT, um texto. Aí você vai mandar de novo um MX, ele vai te responder um CNAME, e assim por diante. Então ele vai ficar aí. Então o servidor cliente vai mandar lá a requisição questionando o CNAME, ele vai responder com um MX, e assim por diante. Ele vai ficar nessa resposta, e vai ficar como se fosse um loop infinito aí, só que as informações elas estão sendo enviadas e recebidas o tempo todo. Quando o admin de redes ali, ele for ver o que está acontecendo, ele vai ver várias requisições de DNS. Correto? Deixa eu ver um pouco mais de perto, acho que a imagem está um pouco melhor para isso aqui. Tá. Beleza, então, quando o admin ele abrir o pacote, ele vai ver que você está fazendo ali uma consulta, né? E ele está perguntando o nome aí para o .panzer.org, certo? Então, você está procurando um subdomínio, um servidor remoto, etc. E aí, no caso desse tráfego aqui, né, que eu gerei, desse tráfego que eu gerei, eu estou usando uma ferramenta chamada DNSCat, né? E ele usa uma criptografia chamada Salsa. Então, toda a informação que é enviada, ela é criptografada dentro desse subdomínio. Então, ele vai pegar um trecho da informação, ele vai jogar uma criptografia, ele vai colocar na frente dele um validador de sequência. Então, porque se você está transmitindo o arquivo, você precisa montar ele do outro lado. E como é um protocolo UDP, o problema que você tem é a sequência da chegada dos pacotes. Então, como é que você sabe que o pacote é primeiro, depois, segundo, terceiro e assim por diante? Então, ele manda um verificador na frente. Então, quando ele decoda isso aí, ele vai ver, por exemplo, assim na frente 001. E quando chegar no final, ele vai mandar um fim, avisando que, acabou. E aí, do outro lado, ele vai ler o arquivo, vai decodar o arquivo e vai montar o arquivo para você. Isso aí também pode ser arquivo, pode ser shell, pode ser um monte de coisa. Então, a conclusão que eu cheguei nessa pesquisa aí, né, não é muito bem uma pesquisa, é mais um dia a dia meu que eu executo nos clientes, né, dado o nível de acesso que eu tenho na máquina deles, né. Então, assim, muitas vezes o cara de negócio lá da empresa, ele compra aí com vários dispositivos, compra DLP, compra DPI, compra Next Generation Firewall, etc. Parametriza e ninguém nunca testou para ver se realmente está funcionando. Esse é o problema. Entendeu? Quando uma empresa ela realmente está disposta a executar um pentest, a fazer um pentest, a testar o nível de segurança deles, é uma empresa com um certo nível de maturidade. Tá? Então, o que você tem que pensar como pentester, né?
Será que eu estou testando 100% da infraestrutura do meu cliente? Será que eu estou executando todos os testes? Será que pode acontecer de ter um malware ou alguma coisa do tipo na máquina do cara, ele está saindo e ninguém nunca pegou, porque ninguém testou, ninguém nunca alertou para ele e falou, pô, sou DPI aí, ó, você está inspecionando os pacotes, mas os pacotes eles estão saindo e você não sabe nem o que está saindo da sua rede, tá? Basicamente isso aí, pessoal, tem um contato meu. Quem quiser mandar e-mail aí, fica à vontade. E aí, uma frase aí do Einstein que eu gosto muito, né? Procura ter resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Então, se você olhar para o teste, você está fazendo tudo igual, então vale a pena a gente refletir se o que a gente está fazendo é certo, está certo, está errado, está acertando ou está errando. E se não tiver, fazer de modo diferente, fazer de modo que agrade seu cliente e que você tenha uns resultados bacanas aí no seu relatório. Então, uma salva de palmas aí para o Rafael.